Instrumentos utilizados em laboratórios de química e biomedicina. Pipeta. Função: transferir volumes pequenos e precisos de líquidos. Como usar? Utilizada para medir e transferir soluções, principalmente em dosagens exatas, preparo de diluições. Existem pipetas graduadas, volumétricas e automáticas, micropipetas. Importância: garante precisão em experimentos que exigem volumes exatos. Bureta. Função: medir volumes exatos de soluções, especialmente em titulações. Como usar? Solução é liberada gota a gota sobre o analito até o ponto de equivalência. Importância: fundamental para titulações, determinação de concentrações e padronizações. Becker. Função: recipiente para dissolução, mistura, aquecimento e manipulação de substâncias. Como usar? Suporta aquecimento, resistente ao choque térmico e pode ter volumes variados. Importância: utilizado em quase todos os procedimentos laboratoriais. Erlenmeyer. Função: misturar líquidos e soluções sem risco de derramamento devido ao seu formato cônico. Como usar? Ideal para reações químicas que liberam gases, preparo de meios de cultura e titulações. Importância: facilita a agitação e minimiza perdas. 5 tubos de ensaio. Função: realizar pequenas reações químicas, testes e análises. Como usar? Acomodam pequenas quantidades de solução para aquecimento, mistura ou reação. Importância: amplamente usados em testes qualitativos, ensaios clínicos, pesquisa biomédica. Proveta. Função: medir volumes de líquidos de modo menos preciso que a pipeta ou bureta. Como usar? Mede volumes maiores, útil em diluições e transferências rápidas. Importância: usada quando a precisão não é absolutamente necessária. Centrífuga. Função: separação de componentes de uma mistura com base na densidade, usando alta rotação. Como usar? Amplamente utilizada para separar plasma, soro, células ou precipitados. Importância: essencial em laboratórios clínicos para análise de sangue, urina e outros fluidos. 8. Microscópio. Função: ampliar imagens de estruturas microscópicas como células, tecidos e micro-organismos. Como usar? Possui lentes e sistemas de iluminação para diferentes níveis de aumento. Importância: fundamental para diagnóstico clínico, análises citológicas e histológicas. 9. Espectrofotômetro. Função: medir a quantidade de luz absorvida por uma solução, determinando concentração de substâncias. Como usar? Usado para criar curvas de calibração e quantificação precisa em exames clínicos e bioquímicos. Importância: indispensável em exames de glicose, colesterol, proteínas, enzimas, etc. 10. Autoclave. Função: esterilizar materiais e meios de cultura utilizando vapor sob pressão e alta temperatura. Como usar? Garantir a eliminação de micro-organismos em instrumentos, vidrarias, descartáveis e meios biológicos. Importância: segurança biológica em laboratórios clínicos de pesquisa.
Perguntas e respostas para audiolivro. Para que serve a pipeta em um laboratório? A pipeta serve para medir e transferir volumes exatos de líquidos, fundamental para obter precisão nos experimentos. Em que situação a bureta é indispensável? Em titulações, onde é preciso adicionar uma solução gota a gota até atingir um ponto de equivalência exato. Quando usar um becker? O becker é usado para dissolver, misturar ou aquecer substâncias durante preparo de soluções ou reações. O que torna o Erlenmeyer especial em relação ao becker, seu formato cônico facilita a agitação sem derramamento, sendo ideal para reações que liberam gases e titulações. Por que os tubos de ensaio são tão usados em laboratórios clínicos? Porque permitem realizar múltiplos testes com pequenas quantidades de amostra de forma prática e rápida. Qual a diferença entre proveta, pipeta e bureta? A proveta mede grandes volumes com menos precisão. A pipeta é para volumes pequenos e precisos, e a bureta é usada em titulações. Para que serve a centrífuga em exames laboratoriais? Para separar componentes do sangue ou outros líquidos, como plasma ou células, por meio da força centrífuga. Quais análises dependem do microscópio em biomedicina? Análise de células sanguíneas, identificação de micro-organismos, estudo de tecidos e exames citopatológicos. Como o espectrofotômetro contribui para o diagnóstico clínico? Permite medir concentrações de substâncias, como glicose e proteínas, por meio da absorvância de luz. Porque a autoclave é fundamental para a segurança no laboratório. Porque esteriliza materiais, evitando contaminações e garantindo a segurança de procedimentos clínicos e de pesquisa. Aparelhos cromatográficos existentes e suas aplicações. Aqui estão os principais tipos de cromatógrafos utilizados em laboratórios de química e biomedicina, com explicações detalhadas de cada um, incluindo suas funções e particularidades. Um cromatógrafo em papel. Função: separar componentes de uma mistura baseada em suas diferentes afinidades pelo papel, fase estacionária, e pelo solvente, fase móvel. Como funciona? A amostra é depositada em um ponto do papel. O solvente percorre o papel por capilaridade, separando os componentes à medida que se movem em velocidades diferentes. Aplicação: análise qualitativa de aminoácidos, pigmentos de pequenas moléculas. 2 cromatógrafo em camada delgada, CCD-TLC, filechromatography. Função: semelhante ao cromatógrafo em papel, mas utiliza uma fina camada de sílica ou alumina sobre uma placa de vidro, metal ou plástico. Como funciona? A amostra é aplicada na placa. Ao mergulhar a extremidade da placa no solvente, este acende por capilaridade e separa os componentes da amostra. Aplicação: detecção de drogas, hormônios, fitocompostos, verificação de pureza de substâncias. 3 cromatógrafo líquido de alta eficiência, HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Função: separação de compostos com alta resolução e rapidez, utilizada quando necessária grande precisão analítica. Como funciona? Amostra dissolvida em solvente
fase móvel, é bombeada sob alta pressão através de uma coluna recheada com material sólido, fase estacionária. Aplicação: análise de fármacos, metabólitos, proteínas, peptídeos, vitaminas, hormônios e toxinas em amostras clínicas e ambientais. 4. Cromatógrafo gasoso, GC, gasochromatográfico. Função: separação de compostos voláteis ou vaporizáveis sem decomposição. Como funciona? A amostra é vaporizada e transportada por um gás, fase móvel, através de uma coluna com suporte sólido, fase estacionária. Aplicação: análise de solventes, drogas, contaminantes em alimentos, pesticidas, aromas e fragrâncias. 5. Cromatógrafo de troca iônica. Função: separação de íons e moléculas carregadas com base em suas afinidades com uma resina carregada, fase estacionária. Como funciona? Componentes da amostra se ligam à resina por diferentes forças eletrostáticas e são diluídos com soluções de concentrações variadas de íons. Aplicação: purificação de proteínas, peptídeos, aminoácidos e análise de água e fluidos biológicos. 6. Cromatógrafo de geofiltração, cromatografia de exclusão por tamanho. Função: separação de moléculas com base no tamanho. Como funciona? Utiliza uma coluna recheada com gel poroso. Moléculas pequenas entram nos poros e são retardadas, enquanto moléculas maiores passam mais rapidamente. Aplicação: separação e purificação de proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos. 7. Cromatógrafo de afinidade. Função: separação baseada em interações altamente específicas entre uma molécula-alvo e um ligante fixado na fase estacionária. Como funciona? Apenas moléculas que reconhecem e ligam ao ligante ficam retidas, enquanto as demais são lavadas. Posteriormente, a molécula de interesse é eluída. Aplicação: purificação de anticorpos, enzimas, hormônios, proteínas recombinantes. Perguntas e respostas para audiolivro sobre cromatógrafos. Para que serve a cromatografia em papel? Para separar e identificar pequenas moléculas em misturas, como aminoácidos, utilizando papel como suporte. Qual é a principal diferença entre a cromatografia em papel e a em camada delgada? A cromatografia em camada delgada usa uma camada de sílica ou alumina, enquanto em papel usa papel de filtro como suporte. Para que tipo de análise se utiliza o cromatógrafo HPLC? Análise de fármacos, proteínas, metabólitos e outras moléculas, com alta precisão e rapidez. O que caracteriza o cromatógrafo gasoso GC? Utiliza gás como fase móvel e é ideal para separar e analisar compostos voláteis. Como funciona a cromatografia de troca iônica? Separa moléculas carregadas, íons, baseando-se na atração a uma resina carregada na coluna. Qual a aplicação da cromatografia de geofiltração? Separação de moléculas com base no tamanho, útil para proteínas e ácidos nucleicos. O que diferencia a cromatografia de afinidade das demais? Utiliza interações molécula-ligante altamente específicas para separar e purificar biocomponentes.
Por que o HPLC é tão usado no diagnóstico clínico? Porque permite identificar e quantificar substâncias em baixíssimas concentrações com alta precisão. Que tipos de substâncias costumam ser analisadas em cromatografia gasosa? Solventes, pesticidas, drogas, compostos aromáticos e contaminantes ambientais. Para que serve a cromatografia de troca iônica na biomedicina? Para purificar proteínas, separar biomoléculas e analisar íons em fluidos biológicos.